Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, igreja. Estamos aqui mais uma vez reunidos para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus este que nos ama, Deus este que dia a dia derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas e tem cuidado de nós o tempo todo. E como a Bíblia nos ensina, esse Deus, Ele é santo. E por isso nós vamos começar o nosso culto com um momento de confissão de pecados. Salmo de número 32, verso 5, diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus é bom e misericordioso, porque Ele perdoa os nossos pecados e transgressões. Por isso, neste momento, da onde você estiver, abaixe a sua cabeça, fale com Deus, para que tudo que aconteça agora, mesmo que seja das nossas casas, seja um culto aceitável a Deus. Amém, irmãos. Eu quero dar dois breves avisos. Nós continuamos a realizar os nossos plantões aqui na igreja, arrecadando alimentos e itens de higiene, e o nosso objetivo é de abençoar aquelas famílias que estão passando por necessidade nesse momento de pandemia. Eu só quero enfatizar uma mudança. Antes, o nosso plantão, ele era todos os dias, mas agora nós vamos fazer em 2 dias. Às quartas-feiras, das 13 horas às 17 horas, da 1 às 5, e aos sábados, das 9 ao meio-dia. Então, você pode nos ajudar de 2 formas. Primeiro, doando alimentos e itens de higiene. E também ajudando a gente nesses dias que terão plantão aqui na igreja. Outro aviso muito importante é sobre os nossos dízimos e ofertas. Nós somos gratos a Deus, porque mesmo nesse tempo de crise, nós temos visto que Deus tem nos sustentado. E o nosso objetivo é que a igreja dela continue a honrar com todos os seus compromissos financeiros. Então, você pode dar o seu dízimo e a sua oferta na conta da igreja, pode ser por um depósito ou por uma transferência, ou você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro Guma, tá? Lembrando, se você fizer um depósito, avise alguma para que ele tenha desse controle. Nós somos gratos a Deus e a fidelidade de cada irmão, porque mesmo nesse tempo de crise, Deus tem nos abençoado de
tal forma que a nossa igreja tem sido bênção para muitas casas. Então, irmão, não deixe de contribuir. O nosso objetivo é que a gente consiga manter todas as nossas contas em ordem, tá? Amém, irmãos? Nós vamos continuar o nosso culto de adoração e de louvor a Deus. Como é bom louvar e adorar o nome de Deus. Salmo 135 diz assim: Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é Deus bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Como é bom louvarmos a Deus. O louvor é uma forma da gente abrir o nosso coração e reconhecer todas as coisas que Deus tem feito por nós, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. Mesmo da sua casa, cante com o seu coração grato a Deus. Nós vamos ter hoje participações especiais aqui. Então eu espero que você, da sua casa, louve com toda fidelidade que Deus merece. Senhor.
bom, irmãos, podermos louvarmos a Deus, glorificar o teu santo nome. E agora nós vamos para o momento de sermos alimentados pela palavra de Deus. O meu objetivo é ser um bom despenseiro de Deus e alimentar a igreja dele conforme a vontade dele. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 26. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 26. Hoje eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar comigo da sua Bíblia. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 26. Diz assim: Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque mesmo diante de tudo isso que tem acontecido, Pai, nós temos a tecnologia, Pai, que é capaz de levar essa mensagem aos 4 cantos do mundo, ó Pai. O meu pedido a Deus é que essa mensagem, Pai, possa alimentar a Tua igreja, Pai. Que todos aqueles que nos ouvem, Pai, possam compreender essa mensagem, ó Pai. Usa-me, ó Pai, e que de mim saia apenas aquilo que vem do Teu coração, Pai. Oramos, ó Deus, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero que antes que a gente entre nesse texto, a gente compreenda todo esse contexto, esse pano de fundo do que está acontecendo aqui, nessa passagem. E por isso a gente tem que voltar um pouco, onde acontece uma cena que você talvez já ouviu falar de um jovem rico. Um jovem rico que se aproxima de Jesus, ele se ajoelha e a grande pergunta dele, o questionamento dele é: como eu faço para ter a vida eterna? Como eu faço para ter um tesouro no céu? E ele diz ali então que ele cumpre todos os mandamentos, mas Cristo toca em algo que para ele é uma questão muito difícil. Cristo diz então a ele:
vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga, e venha comigo. Mas o texto diz que esse jovem sai dali triste, porque certamente essa riqueza dele era um ídolo no coração, era algo que ele amava demais, ele não conseguia deixar isso para seguir a Cristo. E o texto então ele continua, e Jesus olhando ali e os seus discípulos vendo essa cena, Jesus então diz: como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. E ele diz então que é mais fácil um camelo entrar em uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse texto do camelo entrar numa agulha, muitas vezes tem sido interpretado como uma parte lá de Jerusalém, onde o camelo tinha que se abaixar para entrar, mas a gente não tem nenhuma prova disso. O que Cristo queria deixar claro, ele usa o maior animal que há na Palestina da época, que é do camelo, com um objeto muito pequeno, que é uma agulha. O que ele queria demonstrar? Que é impossível, a impossibilidade de se conseguir a salvação por meios próprios. E aí o texto ele continua, que surge então esse diálogo que nós lemos a partir do verso de número 26, quando os discípulos eles ouviram isso, surge essa dúvida: ora, afinal, quem que pode ser salvo então? Quem é que consegue se salvar? O que os discípulos têm na mente, na cultura judaica da época, tinha-se uma ideia que as bênçãos, a prosperidade, era uma bênção de Deus. Então, o que eles pensam ali naquele momento? Ora, se esse homem rico, que cumpre tudo, que é um homem rico, que ele tem a bênção de Deus, ele não consegue entrar, quem é que vai conseguir ser salvo? E essa é a dúvida então deles: quem consegue ser salvo? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Como que esse diálogo nos ensina acerca da caminhada com Cristo? Então note, essa é a primeira dúvida: quem pode ser salvo? Essa é uma dúvida que nós temos até hoje. É muito comum, quando alguém morre, a gente chega ali no velório e muita gente diz assim: essa pessoa é muito boa, essa pessoa está no céu, porque ela era uma pessoa muito boa, de muitas obras. Mas o que o texto nos ensina de modo muito claro, nessa conversa, é que a salvação é impossível para o ser humano. Não há nada que o ser humano possa fazer para que ele torne possível a salvação. O texto deixa claro que a salvação é impossível para qualquer tipo de ser humano.
Muitas vezes tem muita gente que confunde isso. Ora, eu tive uma vida muito correta, fui um bom pai, fui um bom filho, fui honesto em todas as coisas, então eu sou digno do céu. Mas isso é uma grande mentira. Nenhum homem é capaz de produzir a sua salvação, porque os nossos atos de bondade, diz a Bíblia, e de justiça, são como trapos de imundícia diante de Deus. Não há nada que a gente faça de bom. Então Cristo, Ele deixa claro isso, mas Ele nos dá uma esperança. Se a salvação não é possível ao homem, Ele diz o seguinte: contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A gente precisa de compreender, meus irmãos, que a salvação é um presente de Deus a todos nós. Nós precisamos entender que a salvação é graça, é algo gratuito, que chega até nós, porque Deus nos ama, através de Cristo Jesus. Se nós somos salvos hoje, é porque Cristo um dia pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, não sinta medo, não sinta medo, não tente você produzir a sua salvação, não tente de você se auto-enganar, dizendo assim: eu vou ter uma vida certa, correta, porque isso vai me ajudar na salvação. Mas isso é uma grande mentira. A salvação vem de Deus, a salvação é para aqueles que têm fé e creem em Cristo Jesus. É Ele que nos salva, é Ele que nos leva até Deus, é Ele que nos dá esse presente maravilhoso. Mas o texto ele continua, esse diálogo ele não acaba. E Pedro, como sempre Pedro, quer falar ali alguma coisa, então ele diz assim, lá no verso de número 28, então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Qual que é aqui, irmãos, o pensamento de Pedro? Lembre-se, esse texto está num grande bloco. Pedro, quando diz isso, ele está lembrando do jovem rico. Ora, Jesus, o jovem rico não quis abandonar tudo, deixar tudo. Mas nós sim, deixamos tudo. E aí, Jesus? Como que fica isso? Então, note, o que esse texto nos ensina? A caminhada com Cristo, apesar de termos a da salvação gratuita, sem algo em que a gente faça, mas esse de seguir a Cristo, quer de nós que deixemos algumas coisas. E quantas vezes que tem gente que quer seguir a Cristo sem deixar algumas bagagens? Sabe quando você quer de fazer uma dieta, e aí o médico fala assim: olha, você tem que cortar isso, isso, aquilo, e você fala assim: doutor, eu quero seguir essa dieta, mas a Coca-Cola e a coxinha eu não consigo deixar, doutor. Então o médico diz: vai ser muito difícil você então de fazer essa dieta. O que Pedro mostra? Pedro, de
fato queria de seguir a Cristo, porque eles amaram tanto a Cristo, e esse chamado que ele diz, nós deixamos tudo, diferente do jovem rico, nós sim, Jesus, te amamos e deixamos tudo. E a pergunta que eu faço aqui para todos nós, o que será que nós ainda precisamos deixar para seguir a Cristo de maneira integral e genuína? Aquele jovem rico, ele seguia todos os mandamentos, ele queria seguir a Cristo, mas do modo dele, sem abandonar algumas coisas. Isso nos mostra que é impossível seguir a Cristo sem abandonar algumas coisas. O que será que eu e você precisamos abandonar nessa caminhada integral com Cristo? E o texto ele continua, então. Pedro faz esse questionamento, dizendo, a gente deixou tudo. O que nós vamos ter, Jesus, como uma recompensa disso? Porque o jovem rico não teve nenhum tipo de recompensa no céu. Mas e nós? E nós que seguimos? E aí Cristo então ele responde, ele diz assim, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos ou campo, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Meu irmão, pode ser que quando de você começou a seguir a Cristo, você nunca tenha enfrentado algum tipo de perseguição. Mas eu conheço muita gente que quando decide de seguir a Cristo, a família às vezes abandona. A família deixa de lado, porque é algo muitas vezes que a família tem um histórico numa religião. E quando a pessoa decide de seguir a Cristo, a família se volta contra ela. E Pedro, então, ele diz aqui, Cristo, a gente abandonou tudo. E Cristo, então, diz, se todos de vocês que tenham deixado casa, irmãos, mãe, pai, vocês vão receber 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs e mães. Eu confesso, irmãos, que eu me debrucei muito aqui nessa parte. Porque se a gente lê de uma forma desatenta, parece que Cristo está dizendo de coisas materiais, ou seja, se você abandonou na sua casa, você vai ter 100 casas agora. Mas aí, assim, eu li um autor que ele deu um exemplo muito bom. Na igreja primitiva, lá em Atos, quando o cristianismo então estava em expansão, muita gente que decidia de seguir a Cristo, eles eram expulsos de casa. Mas quando eles eram expulsos de casa, eles ganhavam uma família muito maior, a família da igreja, a família do corpo de Cristo, que nós temos irmãos, mães e pais. E aqui eu quero dar o meu exemplo aqui nesta igreja. Muita gente fala, assim, essa semana a gente estava aqui no plantão, e aí passou aqui uma moça,
e ela falou assim, nossa, assim, esse pastor é bem novinho, né? E de fato, isso é algo que chama muita atenção, mas uma coisa que eu noto aqui na igreja, é que quando eu chego aqui, é óbvio que eu não passei por nenhuma perseguição, mas aqui nesta igreja, eu ganhei pais, mães e outros irmãos. A minha de família se expandiu, a minha de família da fé. E é isso que Cristo está dizendo, que é neste mundo mesmo que nós vamos ter outras bênçãos. Então, do seguinte, se quem leu esse texto há 2000 anos atrás, ele entendia, quando eu abandono a minha família, porque eles me negam agora, porque eu sigo a Cristo, eu tenho uma outra de família agora. Não irmãos de sangue, mas irmãos de fé. Essa é uma bênção, gente. E olha, eu posso afirmar aqui categoricamente, muitas vezes, a família da fé é muito mais ligada a nós do que familiares de sangue. Muitas vezes os irmãos da igreja são mais próximos do que familiares de sangue. Quantas vezes que você teve algum tipo de problema, que você ligou para um irmão na fé, que você ligou para uma mãe na fé e um pai na fé. Então Cristo está prometendo isso, mas no meio de tudo isso ele diz assim, que vocês vão ter casas, irmãos, filhos, mas aí ele diz também, com perseguições. Lembre-se, o povo que lia essa carta há 2000 anos, eles estavam enfrentando duras perseguições. Hoje nós não enfrentamos isso, mas o que Cristo ele quer dizer com isso? Que a nossa caminhada com Ele não é feita só de coisas boas. No meio disso tem momentos de tribulação, de angústia, de dores, de tristeza e de amargura. Nós temos as bênçãos, mas temos também aqueles tempos de dificuldade. Mas mesmo assim, Deus continua a cuidar de nós. E por último, Ele promete uma coisa muito maior. Lembra? O jovem rico queria a vida eterna. Mas por um problema no coração, por um ídolo, ele não conseguiu. E Cristo então agora diz, aqueles que deixam tudo por me amar, vão ter algo por vir, que é a vida eterna. Essa semana eu li um artigo sobre a morte, e eu vi uma frase do Billy Graham, que foi muito bacana. Eu não me lembro agora de cabeça, mas a frase ela diria assim, o Billy Graham dizendo, um dia vocês vão ouvir que Billy Graham morreu, mas isso é uma mentira, eu estarei vivo ao lado de Deus. Em um momento como esse, que muitos têm medo da morte, aqueles que crêem em Deus, sabem que a morte não mais nos mata. Esse aguilhão da morte que o apóstolo Paulo diz, não mais nos amedronta, porque Cristo nos promete algo na vida eterna, no mundo de porvir. Essa foi essa promessa dele. Então, irmãos, olha o que Cristo está lhe prometendo ali, que nós vamos ter bênçãos nessa vida, com sofrimentos,
e vamos ter algo na vida eterna. Vale a pena seguir esse Cristo. Vale a pena, muitas vezes, a gente deixar coisas para seguir a Cristo. E por último, no verso de número 31, ele diz assim: porém, muitos primeiro serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eu me lembro da fase de acampamento, quando a gente ia comer, aí se formava aquela fila, jovenzinho, de todo mundo com fome. Aí o pastor, assim, ele dizia assim: meus irmãos, quem aqui crê na Bíblia? Aí os jovens, eu creio, pastor. Então é o seguinte, na Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Então todos vocês que estão aí no fim da fila, venham aqui, porque isso é assim, um mandamento bíblico. Lógico que isso era um certo tipo de brincadeira dele, mas o que Cristo está dizendo aqui? Lembra aquele jovem rico? Diz que além de rico, ele era um homem muito notável. Mas essa notoriedade dele aqui na terra, perante Deus, ele era o último. E diferentemente com esses assim, homens simples, que muitas vezes viviam uma vida sem a ótica de grandes nomes, mas aqui Cristo faz uma promessa. Pode ser que nessa terra vocês são os últimos, mas na ótica de Deus vocês são os primeiros. Tem muita gente que constrói uma vida querendo ser alguém visto, notável, um grande nome, mas o fato é que esses são os últimos, porque no reino de Deus as coisas são invertidas, e esses homens simples, sem fama, eles são os primeiros no reino de Deus. Isso é uma grande lição para nós. Que forma que você tem construído da sua vida? Querendo ser alguém visto, notável, de fama, mas na ótica de Deus é o último. Perante da sociedade pode ser o primeiro, mas perante o Deus ele é o último. Então, o que isso nos ensina? Vale muito mais a gente ser o último aqui nessa vida, mas ser os primeiros na ótica de Deus e no reino de Deus. Tenha isso para a sua vida. Pratique isso todos os dias. Esses ensinamentos são preciosos, que vêm da boca de Cristo. Meu irmão e minha irmã, tudo isso que nós aqui falamos requer de nós aplicações práticas. Então, eu concluo aqui pedindo que você pense nesse texto. Lembre-se, a salvação vem de Deus. Só Ele que pode nos salvar. Só Cristo pode nos redimir. Só Cristo pode nos apresentar de forma justa diante de Deus. Não tenha uma vida de orgulho e de vanglória, como muitos têm, porque não há nada que possamos de fazer para ser justos diante de Deus. Outra coisa, assim, aprenda a abandonar tudo para seguir a Cristo.
Muitas vezes a gente ele quer seguir a Cristo, mas sem abandonar muitas coisas. E por último, vale a pena seguir a Cristo. Muitas vezes o nosso inimigo coloca em nós que não vale a pena, que é uma perda de tempo de estar seguindo a Cristo. Mas a verdade é que quando seguimos a Cristo, desfrutamos de bênçãos nessa terra e no céu que há de vir. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja da sua casa e que esse texto possa ficar gravado no teu coração. Medite nele, leia ele de novo e pratique essa palavra de Deus. Que Deus te abençoe. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão. O Rei da terra e céu é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro, preparados que há de vir, na glória do Senhor, em todo resplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Irmãos e irmãs, vamos agora, com alegria no coração, participar deste momento tão importante na vida da igreja. Mesmo longe e distantes, nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça da igreja e desse corpo. É Ele que nos alimenta, é Ele que todos os dias está conosco. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que
comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Neste momento, irmãos, nós participamos deste ato que lembra todo o sacrifício e amor de Cristo por nós, sua igreja. Então, conforme diz o texto que nós lemos, Cristo se entregou como corpo, Ele é o corpo que nos alimenta. Ele foi entregue na cruz do Calvário, moído, para que eu e você tivéssemos paz com Deus e fôssemos regenerados e salvos através da graça. Este pão nos lembra que Cristo foi moído, tragado, traz à nossa memória todo sacrifício de Cristo. E do mesmo modo, quando ele pega o cálice e ele diz: este é o cálice da nova aliança. Hoje nós somos salvos porque Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Essa ceia, esse cálice, esse suco de uva traz à nossa memória que Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus, que derramou todo o seu sangue e que agora esse sangue nos limpa e nos faz alvo como a neve. É Ele que nos limpa e que nos transforma. É Ele que nos torna possível a salvação. Então, neste momento, a nossa presbítera Ruth vai orar a Deus, consagrando estes elementos: um pão, um suco de uva, mas que nos alimenta e que traz à nossa memória todo sacrifício de Cristo por nós, sua igreja. Louvamos Deus por este momento, nós podemos participar da ceia do Senhor, participarmos da mesa, Pai, relembrando, trazendo à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Temos a liberdade, ó Deus, de participarmos desse momento, de nos alegrarmos, ó Pai, de, juntamente com os nossos irmãos, ó Deus, celebrarmos a vida que o Senhor nos dá. Celebrarmos, ó Pai, este momento em que nós lembramos, ó Pai, trazemos à nossa memória o sacrifício do Senhor. Amém, Jesus. A redenção através da cruz. Amém. E nós podemos assim, ó Pai, nos alegrarmos e compartilharmos do pão e compartilharmos, ó Pai, do vinho, Deus. Amém. Isso representa para nós vida em abundância, vida que nós podemos, ó Deus, compartilhar com os nossos irmãos, ó Pai. Nós te louvamos, nós consagramos estes elementos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, mesmo distantes, a igreja primitiva também fazia essa ceia dentro das casas. Então, pegue seu pão. Esse pão é o que nos lembra a morte de Cristo. Participe agora deste momento. Participe agora também da ceia, desse suco de uva, mas que nos lembra o sangue de Cristo vertido por nós.
Santo Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque conforme o texto que nós lemos, ó Deus, nós não podemos produzir a nossa salvação, ó Pai. Mas o Senhor, que é um Deus bondoso, ó Pai, nos enviou Cristo, Pai, esse Cordeiro perfeito que tira os nossos pecados, ó Pai. E neste momento, ó Pai, que cada um, Pai, da sua casa, Pai, possa desfrutar da presença de Cristo, Pai. Que esse pão possa trazer à nossa memória, Pai, o corpo de Cristo que foi entregue na cruz. E que esse suco de uva, Pai, possa também nos lembrar, ó Pai, que Cristo nos comprou pelo seu sangue, ó Pai. E nós somos gratos e somos alegres, ó Deus, pelo privilégio de participarmos desse banquete. Mas temos por vontade, ó Pai, ansiamos, ó Deus, por participar deste banquete na glória, na presença agora de Cristo, face a face, ó Pai. Esse é o nosso desejo, ó Deus, que cada família, Pai, possa ser abençoada, possa sentir essa presença de Cristo, nos alimente, ó Pai, nos dê força, Pai, e nos dê ânimo, Pai, que Cristo seja a nossa presença, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, que momento gostoso. Louvamos a Deus, ouvimos a palavra de Deus e agora nós vamos ter a bênção de Deus. Que a sua semana seja abençoada, cheia da paz e das bênçãos de Deus. Mesmo longe, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre você, sobre sua casa, seu trabalho e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, irmãos. Sintam-se abraçados. Que Deus os abençoe.